Bom dia a todos e todas, muito obrigada. Bom dia, senadores Alci. Em nome do nosso presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins, gostaria de agradecer o convite desta Casa Democrática em trazer para cá a voz do produtor rural, para que nós possamos falar um pouco sobre o regime diferenciado do pequeno produtor rural, já que hoje a ideia é justamente nós tratarmos de diversos setores com diversos regimes diferenciados. E por que aqui nós trazemos algumas questões para elucidação a respeito desse regime especial do produtor. Deixa eu passar aqui para o próximo. Eu posso apontar para onde? Para cá mesmo? Para cá. Acho que o senhor está mais capacitado que eu. Aí. Perfeito. Joia. Só passar para a direita. Muito obrigada, senador. Em primeiro lugar, quando nós falamos de pequeno produtor rural, quem é este pequeno produtor? Isso é muito importante de ficar claro para esta casa, para os debates parlamentares. Nós estamos falando primordialmente da agricultura familiar. E segundo dados das Nações Unidas, a agricultura familiar é quem abastece 1/3 da alimentação mundial. 35% dos alimentos produzidos no mundo são oriundos da agricultura familiar. E quando nós falamos a nível de Brasil, segundo o último censo agropecuário realizado pelo IBGE, 77% dos estabelecimentos agropecuários são estabelecimentos de produtores da agricultura familiar. E ainda, esses produtores rurais, que são, na verdade, empreendedores, eles empregam 67% da força de trabalho humana nos seus estabelecimentos. E isso é muito importante, porque toda vez que a gente fala, por exemplo, de maquinário, a gente fala do agro, sempre vem aquela ideia do grande produtor, do produtor de soja, com aqueles grandes maquinários. Não é disso que a gente está falando aqui. O PLP 68, ele trouxe um regime diferenciado de tributação para o pequeno produtor, que fatura até 3,6 milhões de reais. E é sobre esse regime diferenciado e algumas questões acessórias a esse regime que nós vamos tratar aqui. Isso porque nós entendemos que a reforma tributária tem avançado muito e de uma forma muito positiva. E o que acontece? Nesse momento de regulamentação, é natural que todos nós aqui, dentro dessa audiência pública, vamos trazer alguns detalhes do que precisa ser aprimorado. E nós trouxemos aqui 3 eixos de aprimoramento na visão da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Que o primeiro é garantir segurança jurídica, realmente cumprir com o princípio da não cumulatividade plena e estar atento a questões de ajuste de redação sem importar o aumento, a majoração de alíquota. Esses são os nossos pontos principais e os nossos eixos que a gente gostaria de trazer aqui para conhecimento de todos. Aqui eu dei uma leve travadinha. Presidente, por favor. Aí, perfeito, muito obrigada. Qual que é o primeiro ponto que ele serve para garantir a não cumulatividade plena, né? A gente traz aqui uma questão importante que diz respeito à parte da alíquota reduzida para alimentos. A alíquota reduzida para alimentos, ela está lá prevista nesse artigo 132 e a gente fala sobre o conceito do que é um alimento in natura. E aqui é um conceito muito importante. E a gente tem 2 emendas, a emenda 625 da senadora Tereza Cristina, a emenda 810 da professora Dorinha, e trata justamente de um ajuste nesse conceito. É um conceito muito amplo, um conceito que diz que, olha, um alimento in natura, obviamente, ele não foi submetido a um processo de industrialização. E qual que é a parte-chave dessas emendas? Que retira uma parcela desse conceito que está hoje no PLP. É a ideia de que, se este alimento ele for embalado, ele não é mais considerado alimento in natura. E a gente coloca que a retirada dessa questão da embalagem ela é importante para que não se
para que a gente não perca, de qualquer forma, a ideia do conceito de natura. E a gente sabe, inclusive, dentro de um comércio muito forte que é relevante para a população, por exemplo, dos orgânicos, né? Os orgânicos a gente pode comprar em feira ou pode comprar no supermercado. E esses orgânicos, eles vêm dos pequenos produtores também. E o que acontece? Principalmente dos pequenos, na verdade. Esses alimentos, quando embalados, eles perdem essa característica do in natura. Então, veja, se uma alface, que a gente compra ela, tal como está ali, ela vai ter uma alíquota minorada, em 100%. Agora, se eu embalar essa alface, ela pode estar adstrita à alíquota geral, se eu embalar e higienizar essa alface. Então, a parte de higienização, secagem e tudo mais já está contemplada, né? O resto não. Qual outro ajuste importante para garantir a não cumulatividade, principalmente nessa sistemática do regime especial do pequeno produtor? E aqui eu peço muito atenção, porque essa questão ela é importantíssima para nós não acabarmos com os pequenos produtores, que é o crédito presumido que esse pequeno produtor rural, que vai estar ali no regime diferenciado, optante, não quero recolher o IVA e o IBS. É um direito dele, se ele estiver dentro do teto de faturamento. Esse pequeno produtor, ele tem que gerar um crédito presumido para o adquirente, para a agroindústria que vai comprar dele. Isso já está previsto. Mas a questão é qual o valor desse crédito. Se este crédito não for competitivo com aquele médio e grande produtor que está dentro do sistema do IVA, né, de não cumulatividade, que gera um crédito cheio para frente, qual vai ser a visão da agroindústria em escolher de quem comprar? Vou comprar do pequeno, que me gera um crédito presumido não muito bom, não muito alto, ou vou comprar do grande produtor, que me gera um crédito cheio? Então, para nós não termos evasão, principalmente uma evasão do campo dos pequenos produtores, da agricultura familiar, nós precisamos garantir que esse crédito ele seja, no mínimo, a mesma questão da alíquota geral de IBS e CBS, com o desconto de 60%. Né? Então, essa é uma questão muito importante para garantir a competitividade entre todos os produtores rurais. Outra questão importante, desoneração de bens de capital. Toda vez que o produtor rural ele vai adquirir um maquinário, um implemento agrícola ou equipamentos, a gente não tem ainda uma desoneração específica para essas questões. O PLP, ele traz uma disposição muito relevante ligada ao fato de que nós temos que ter desoneração de bens de capital, e isso ainda vai ser regulamentado. Precisa ser regulamentada essa desoneração, porque todo acúmulo que gera para o produtor acaba tendo um efeito cascata, qual que é o aumento dos alimentos. Né? E uma última emenda para garantir segurança jurídica de acordo com o que nós vemos dentro dos elementos da POF, que é, na verdade, a cesta de consumo da população, das famílias, feita pelo IBGE. A gente vê que tem diversos alimentos que são consumidos pela população, inclusive pela população pobre, que não estão na cesta básica. Então, para não deixar essa população de fora, para ser contemplado ainda mais elementos, nós trouxemos aqui algumas questões, que são sucos, castanhas, mel, fungos e óleos vegetais na cesta. Para terminar, senhor presidente, não vou me estender em respeito aqui, considerando a todos que ainda falarão, nós temos ainda diversos pontos, diversas emendas que foram trazidas e que nós sempre trazemos ao debate, ligadas a diversos eixos, todos eles com a preocupação da Confederação da Agricultura e Pecuária em proteger os interesses do produtor rural, porque protegendo os interesses dele, nós garantimos que não haverá aumento do valor dos alimentos, não haverá inflação para os próximos anos vigentes da reforma tributária. Essas são as questões, a gente fica à disposição, senhor presidente. Muito obrigada pela sua atenção, pela atenção de todos.